gente vai resolver a lista 8, que é sobre paridade de funções. Dá uma revisada. Se te derem a regra de uma função, se te derem a f de x é igual a alguma coisa, né? Por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado. Te deram a regra da função, te deram a fórmula que define a função. Se te derem isso, você testa se a função é par ou ímpar através dessas duas regras, dessa e dessa. Para ver se ela é par, você diz f de menos x é igual a f de x. Você escreve f de menos x usando a f e aí você vai chegar num resultado. Se esse resultado for igual a f de x, a função é par. Se for igual a menos f de x, a função é dito ímpar. Se não for nem esse caso nem esse, a função não é par e nem ímpar. Se acontecer os dois casos, como no caso da função f de x igual a zero, ela vai ser par e vai ser ímpar também. Tá? Vai acontecer as duas coisas. Porém, se não derem para você a regra de formação da função e te derem um gráfico, por exemplo, te derem uma série de gráficos assim, dá para você dizer ainda se a função é par ou ímpar, não mais olhando para essas regras. Você vai fazer o seguinte: a função vai ser par se o gráfico for simétrico em relação ao eixo y. O que significa isso? Aqui tem três exemplos, esse e esse. As três são funções pares e elas são simétricas em relação ao eixo y. Eixo y é o eixo vertical. Você vai pensar a simetria como se tivesse um espelho colocado aqui. Tem um espelho colocado no eixo y. O que vai acontecer? Se tiver uma pessoa se olhando aqui no espelho, ela vai ver a imagem dela no espelho aqui. Se tiver uma pessoa aqui, ela vai ver a imagem dela no espelho aqui. Então, cada ponto tem a sua imagem espelhada em relação a esse eixo y. Esse ponto está espelhado nesse ponto aqui. Nesse outro gráfico, é a mesma coisa. Eixo y é o espelho, então esse ponto está espelhado nesse ponto aqui. Esse ponto está espelhado nesse ponto aqui. E assim por diante. Então, esse gráfico é uma função par, esse gráfico é um gráfico de uma função par. Esse daqui também é de uma função par. Está espelhado em relação ao eixo y. Cada pontinho está espelhado em relação ao eixo y. Já o gráfico da função ímpar, ela é espelhada em relação à origem. Então, cada pontinho vai olhar como se ela vai... Nesse gráfico é mais difícil ver, vou mostrar nesse gráfico aqui. Por exemplo, esse ponto aqui, espelhado em relação à origem, significa o seguinte: você vai traçar uma reta do ponto passando na origem. Ó, tá vendo que a reta tem que passar na origem. Passando na origem e ela vai tocar lá no outro ponto. Esse segmento, eu vou chamar de A até a origem, tem que ser igual ao segmento de O até B. Então, esse ponto aqui está espelhado com esse ponto aqui. Isso vai acontecer para todos os pontos do gráfico. Esse ponto, por exemplo, você traça uma reta passando pela origem, ele vai bater ali. Esse ponto está espelhado nesse ponto. Então, todos os pontos do gráfico, você tem condições de traçar essa reta. Você diz, então, que o gráfico está espelhado em relação à origem. Esse gráfico também. Por exemplo, esse ponto aqui está espelhado em relação à origem porque ele tem um ponto que seria mais ou menos esse daqui. Esse tamanho tem que ser igual a esse tamanho. Então, esse ponto tem um espelho dele que é esse ponto aqui. Então, esse gráfico também é o gráfico de uma função ímpar. Outros exemplos agora de função ímpar. Esse gráfico aqui é o gráfico de uma função ímpar, olha lá. Você tem esse segmento de reta que está unindo esses dois pontos. Aí, esse trecho do segmento até aqui é igual, tem o mesmo tamanho que esse trecho aqui. Se isso acontecer com todos os pontos, então esse gráfico é o gráfico de uma função ímpar. Aqui de novo, olha só.
esse ponto aqui, qual que é o espelho dele? Traça uma reta que passa pelo centro. Esse ponto aqui, traça uma reta que passa pelo centro. Esse aqui, mesma coisa. Esse daqui vai ser mais ou menos aqui. Dá um zoom aqui. Tá vendo? Então, esse ponto aqui tem um espelho aqui. Esse outro tem um espelho aqui. Esse tem um espelho aqui. Esse tem um espelho aqui. E assim por diante. Tá? Então, tem dois jeitos de você verificar se uma função é par ou ímpar. Pela regra, se te derem a regra de formação da função, você usa essas fórmulas. Se ele te der um gráfico, você usa a simetria em relação ao eixo y ou em relação à origem. Tá? Aí tem algumas propriedades. Aqui. Essa primeira propriedade, ele fala o seguinte: somas e subtrações de funções de mesma paridade mantêm a paridade. Ele está querendo dizer o seguinte: se você tem uma função f que é par e uma função g que é par, quando você soma a f de x com a g de x, essa função vai ser uma nova função, e essa nova função também é par. A mesma coisa acontece se elas forem ímpares. Se essa for ímpar, então a soma vai ser ímpar. Isso já não acontece se uma for par e a outra for ímpar. Tem que ser de mesma paridade. Tá? Se uma for par e a outra for ímpar, aí você tem que testar para saber se o resultado vai ser par ou ímpar. Aqui está dizendo o seguinte: o produto de funções de mesma paridade tem paridade par. Aqui, uma função par vezes uma função par vai dar par. Uma função ímpar vezes uma função ímpar também vai dar par. Então, produtos de mesma paridade têm paridade par. Tá? Par com par dá par, ímpar com ímpar dá par. Você pode pensar nisso para lembrar, não tem nada a ver, mas para lembrar, você pode pensar que é como se você estivesse multiplicando. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Tá? Mas não tem absolutamente nada a ver. E aqui, o produto de funções de paridade oposta tem paridade ímpar. Então, se você multiplicar funções com paridade oposta, uma é par e outra é ímpar, o resultado vai dar ímpar. Tá? Dá para demonstrar todas essas propriedades aqui. Tá? Dá para demonstrar, mas não... acho que não vem ao caso aqui nessa resolução de lista. Tá legal? A primeira questão pede para dizer para cada um desses itens se a função é par ou ímpar. Então a gente vai fazer. Como é que faz para testar se a função é par ou ímpar? Primeiro eu começo escrevendo f de menos x. E eu vejo o que isso resulta, o que dá. F de x eu sei que é 1 sobre x ao quadrado. Então f de menos x vai ser 1 sobre menos x ao quadrado. É só trocar o x por menos x, né? Isso vai dar 1 sobre, como o menos está ao quadrado, o menos some. Tá? Isso vai dar positivo. Agora, eu vejo que 1 sobre x ao quadrado, está aqui, é igual a f de x. Então, eu coloco igual a f de x. O que eu descobri? Que f de menos x é igual a f de x. Pela regra, f é par. Isso é definição. Tá? Se isso acontecer, a função é dita par. Então, o que a gente fez aqui? A gente escreveu f de menos x, que é a definição, é a regra. A regra pede para a gente fazer isso. A gente vai testar se a função é par se f de menos x for igual a f de x. E a gente escreve o f de menos x olhando para a regra da f de x, só trocando o x por menos x. Isso se ele te der a regra de formação da função, se ele te der a fórmula. Se ele te der o gráfico, você tem que olhar pela simetria e não fazer pela regra. Item B, mesma coisa. F de menos x, escrevo f de menos x olhando para f de x, é só trocar x por menos x. No item B,
f de menos x fica 1 dividido por menos x. Esse menos eu posso jogar para cima. E aí esse 1 dividido por x eu reconheço aqui que é igual a f de x. O menos mantém. E eu troco 1 sobre f de x por f de x. Porque a gente sabe que f de x é 1 sobre x. O que eu achei aqui? Que f de menos x é igual a menos f de x. Pela regra, pela definição, f é ímpar. Nesse caso, f de menos x, mesma coisa. É igual a, eu sei que f de x é x, então f de menos x é menos x. Só que eu sei que x é f de x. Então eu troco esse x por f de x. E aí eu descubro que f de menos x é igual a menos f de x. Pela regra, f é ímpar. Nesse caso, vai acontecer a mesma coisa. Sempre que eu tiver expoentes ímpares no x, ela vai ser ímpar. X à quinta, x à primeira, x à primeira. Esses três casos serão ímpares. Tá? Aqui vai dar menos x à quinta. Como o menos tem um expoente negativo, ele pode sair para fora. E eu reconheço que x à quinta é o f de x. Então eu troco esse x à quinta por f de x. De novo, a função é ímpar. Tá vendo? Expoente ímpar, expoente ímpar, expoente ímpar. Mesmo que estiver embaixo, a minha função vai ser sempre ímpar. Expoente par, mesmo que estiver embaixo, ou se fosse f de x igual a x ao quadrado, em vez de 1 sobre x ao quadrado, a função vai ser par. Tá? Se só tiver um termo, né? Se for um monômio. F de x, aqui tem que lembrar de trigonometria. Eu faço o teste da mesma forma. F de menos x é igual, e escrevo. F de menos x é seno de menos x. Da trigonometria, a gente vê que esse menos pode ir para fora. Seno de x. E agora o seno de x eu reescrevo, porque eu sei que seno de x é f de x. Então eu troco ele por f de x. E aí eu vejo que f de menos x é igual a menos f de x. F é par. Não está aqui, mas se tivesse um exercício f, que f de x é cosseno de x, cosseno de x a gente testa fazendo f de menos x é igual a cosseno de menos x. Da trigonometria, a gente sabe que isso é igual a cosseno de x. O menos não altera o resultado. E cosseno de x, a regra diz que é f de x. Por definição, f é par. Né? Agora vamos para a questão. Questão 2, mesma coisa. Ele deu a regra de formação da função para a gente, ele deu a fórmula, então a gente aplica o teste. Ele pediu para provar que a função é ímpar. Então, o que a gente faz? A gente escreve f de menos x olhando para f, e se isso der menos f de x, a função é ímpar, então está provado. É isso que a gente tem que chegar. A gente tem que chegar nisso. Então vamos lá. Começa com f de menos x. F de menos x olhando para f de x, é só trocar x por menos x, onde tem x aqui do lado direito. Tem x aqui, tem x aqui. Só toma cuidado com os parênteses. Aqui no lugar do x, eu vou colocar menos x. O menos também está elevado ao cubo nesse caso, né? Porque o x está ao cubo, e eu vou trocar o menos x. O x por menos x. Então o menos x vai ficar ao cubo também, né? Porque o x estava ao cubo, eu troco por menos x. Menos 2. Essa é a maior fonte de erros, tá, gente? O x eu troco por menos x. Toma cuidado com os sinais. Expoente ímpar, o menos sai para fora. Então fica menos 3 aqui, e aí o x ao cubo está lá. Menos com menos dá mais 2x.
E agora eu tenho que ver se isso daqui é igual a menos f de x. Vamos ver? F de x, eu sei que é 3x ao cubo menos 2x. Então, quem é menos f de x? Menos f de x é só colocar menos na frente de todo mundo aqui, tomando muito cuidado com os sinais. Faz com calma para não errar. Isso daqui vai dar, o menos vai distribuir aqui, vai ficar menos 3x ao cubo, menos com menos vai dar mais 2x. Então agora eu sei que menos f de x é igual a isso daqui, que é igual a isso daqui. Então isso eu posso afirmar que é o menos f de x. Tá? Então f de menos x é igual a tudo isso daqui, que é igual a menos f de x. Cheguei nisso, não cheguei? Então eu digo está provado. Ou eu coloco um quadradinho pintado, que significa como queríamos demonstrar, ou você escreve CQD, que é como queríamos demonstrar, está demonstrado. Tá? Ou você pode escrever por extenso, como f de menos x é igual a menos f de x, a função f é uma função ímpar, como queríamos demonstrar. Tá? Terceiro exercício. Sejam f e g funções não identicamente nulas. O que significa funções não identicamente nulas? Uma função identicamente nula, vou chamar de h. Uma função identicamente nula, um h de x, é uma função que sempre vale zero para qualquer x. Uma função que sempre vale zero para qualquer x é chamada de identicamente nula. Alguns autores gostam de colocar 3 risquinhos aqui para dizer que a função é identicamente nula. Outros autores colocam 2 risquinhos, colocam vírgula para todo x real ou para todo x do domínio. Tá? Significa que a função vale zero para todos os x's. O gráfico dessa função seria alguma coisa desse tipo. Você teria uma função que valeria, vou colocar em vermelho aqui para destacar, ela vale zero para qualquer x. O y dela é zero para qualquer x. Vai para cá, para menos infinito, e continua para cá, para mais infinito. Tá? Essa é uma função identicamente nula. Então, ele está falando que f e g são funções não identicamente nulas. Não significa que elas não podem ser zero. Elas não podem ser zero o tempo todo. Elas poderiam fazer isso, por exemplo, ser zero de vez em quando, mas não o tempo todo, que nem aquela função. Tá? Então elas não são identicamente nulas. Está falando que f é uma função par e g é uma função ímpar. Então f é par, g é ímpar. Aí é para julgar se é verdadeiro ou falso cada uma das afirmações abaixo. Essas afirmações são as afirmações que a gente já viu aqui, né? Vamos dar uma relembrada. Opa, apaguei demais. Só limpar a bagunça. Aqui. Seria essa afirmação e essa afirmação. Essa primeira fala o seguinte: se f e g têm a mesma paridade, somas e subtrações mantêm a paridade. Então, par mais ou menos par é igual a par. E ímpar mais ou menos ímpar igual a ímpar. Tá? Aí a gente vai lá para responder a terceira questão. Ele está falando que f mais g é par. Ó, não é o que estava falando lá, certo? Porque lá falou que par com par é par, ou ímpar com ímpar é ímpar. A f é par e a g é ímpar. A gente não pode dizer nada a respeito disso. Então a gente fala que é falso. Tá? F mais g é par. A gente não sabe. Tá? Pode ser, dependendo da função f da g, pode ser que isso seja verdade, mas não vai ser verdade sempre. Tá? Falou que f mais g é ímpar. Também é falso. Eu não tenho condições de dizer nada da soma delas se elas têm paridades diferentes. Tá vendo? As propriedades dizem que par com par dá par e ímpar com ímpar dá ímpar. Não fala mais nada das somas. Somas e subtrações.
Ele está falando das somas e subtrações. Ó, somas, na verdade, né? Então isso é falso e isso é falso também. Agora o produto, f com g. F vezes g é par. Vamos lá olhar para as propriedades e ver o que eles falam do produto. Ó, uma função, o produto de uma função par com uma ímpar dá ímpar e não par. Então, essa aqui é falso. Essa daqui eu não sei dizer. Eu não sei dizer se é para o ímpar. Essa eu não sei dizer se é para o ímpar. Mas essa eu sei dizer que é ímpar. É ímpar. Então é falso. Essa aqui eu não sei se vai ser par, não sei se vai ser ímpar. Pode ser que algumas vezes ela seja par, outras vezes ímpar, etc. Então, f vezes g é ímpar. Verdade. A gente acabou de falar que f vezes g é ímpar. F mais g ao quadrado é par. Interessante essa daqui, hein? Vamos ver. Primeiro, vamos ver o que é g ao quadrado, né? F mais g ao quadrado é a mesma coisa que f mais g vezes g. Só que g é ímpar. Ímpar vezes ímpar, pela regra, é par. Olha lá na regra. Ímpar vezes ímpar é par. Então eu sei que isso daqui... Opa, passou. Eu sei que g vezes g é par. E f, ele me disse que é par. F é par. E aqui eu tenho a soma de duas funções pares. É par mais par. E isso daqui então vai dar par, pela regra de soma. Porque par com par dá par e ímpar com ímpar dá ímpar, né? Então aqui é verdade. Tá bom? Daria para provar isso, ou seja, daria para provar cada uma dessas três afirmações. Tá? Eu estou com vontade de provar, então eu vou demonstrar pelo menos uma delas. Eu vou demonstrar essa daqui, ó, essa última. Par vezes ímpar é igual a ímpar. Aí esse tipo de demonstração que eu vou fazer você pode usar para demonstrar as outras duas também. Tá? Par vezes ímpar é igual a ímpar. Par vezes ímpar é igual a ímpar. Ímpar vezes par também vai dar ímpar, tá? Porque tanto faz a ordem que você multiplica. Se você multiplica aqui ou troca eles de lugar. Aí fica ímpar vezes par igual a ímpar também. Então vamos lá. Seja, estou provando essa daqui, tá? Seja f função par e g ímpar. Então a f é par e a g é ímpar. Eu sei que a f é par e eu sei que a g é ímpar. Eu quero saber o produto. O produto da f com a g vai ser o seguinte. Esse é o produto, tá? Eu vou chamar de h. h é o produto. Então eu quero saber, eu quero testar a h de x, para saber se ela é ímpar mesmo. Eu quero testar. Como é que eu testo? H de menos x. Sempre começa escrevendo H de menos x. O que vai ser H de menos x? Olha para a formação da H de x. H de menos x é só trocar x por menos x. Onde? Em todo o lado direito. F de menos x vezes G de menos x. E o que eu sei sobre a F de menos x? Eu sei que a F é par. Ou seja, se a F é par, F de menos x é igual a F de x. Porque a F é par. Eu já sei disso. E a G de menos x? Bom, a G é ímpar. Se a G é ímpar, eu sei que a G de menos x é menos G de x. Porque eu já sei que a G é ímpar. Então, eu sei que G de menos x é menos G de x. Porque ela é ímpar, certo? É a definição de ímpar. Bom, agora esse menos eu vou colocar na frente de todo mundo. F de x vezes G de x. E o que é essa f de x vezes g de x? É o h de x. Né? Ó, é o h de x. O que eu descobri? Que h de menos x, que é essa parte, é igual a menos h de x. E o que isso me diz? Que h
é ímpar. É uma função ímpar por definição. Está provado, né? Perceberam que já está provado? Por que está provado? Está provado porque é o seguinte: H é o produto F vezes G. E aí eu estava falando que o produto é ímpar. H é ímpar, então o produto é ímpar. O produto de uma par por uma ímpar é ímpar. Quem que é o produto de uma par por uma ímpar? É o H. O H é o produto de uma par, que a F é par, por uma ímpar, que G é ímpar. E eu sei que então o produto dele é ímpar. Tá? Porque H é ímpar. Certo? Tá, as outras duas são. Você prova de forma semelhante, de par com par, você forma. É bem facinho de provar essa daqui. Ímpar com ímpar vai sair dois menos. Um menos daqui e um menos daqui que vai cancelar e vai virar par. Tá? Vamos continuar. Quarta questão. A quarta questão fala o seguinte: seja f uma função real, tal que f de a mais b é igual a f de a menos f de b. Para todo a e b do domínio, né? Para todo a e b real. Dizer se é verdadeiro ou falso os itens a seguir. Se isso daqui é verdade, se isso daqui é verdade. Bom, primeiro vamos entender o que significa esse f de a mais b é igual... Escrevi em preto. F de a mais b é igual a f de a menos f de b. Estranho, né? Ele não disse pra gente que f de x é alguma fórmula que depende de x, como seno de x, x ao quadrado, 3 vezes x, essas coisas, né? Ele deu uma relação da f, ele relacionou a f com ela mesma. Isso é no mínimo estranho e a gente não está acostumado a fazer isso, né? Só que no vestibular, quando eles perguntam essas coisas, na maioria das vezes cai assim, tá? Então vamos tentar entender o que isso significa. Primeira coisa que a gente faz para tentar entender o que isso significa é colocar alguns valores para A e B. Quais valores? A igual a 3, B igual a 7, esse tipo de coisa não. A gente vai colocar valores para que a soma dê, por exemplo, 0 ou dê 1. Um deles vai ser 0 e o outro vai ser 1, para que um deles aqui fique 0 e o outro 1. Tá? A gente vai colocar números baixos para tentar entender, porque quando a gente define funções dessa forma, você vai ver que tem um exercício depois que define de forma parecida também, deixa eu ver qual que é. Ó, o exercício 8 também, ó, f de a mais b é igual a f de a mais f de b. Quando os exercícios definem dessa forma, eles perguntam sempre f de 0, f de 1, f de menos 1. Você vê que o exercício que a gente está fazendo também está perguntando f de 0. Então eles estão dando uma dica para a gente colocar 0 aqui no argumento deles, na entrada da função. Tá? E é assim que a gente tenta entender essa função. A gente coloca 0. Tá? Por exemplo, se eu colocar a igual a 0 e b igual a 0, a gente vai chegar numa conclusão já direta da função. A gente vai conseguir entender a função. Outra coisa que a gente pode tentar, para entender ela, vai ser a igual a 1 e b igual a 0. Outra coisa que a gente pode tentar é a igual a menos b. Um é o negativo da outra. Tá? Outra coisa que a gente pode tentar é a igual a mais b, a igual a b. Ambos são iguais. Tá? A gente faz isso para tentar entender o que a função faz. É assim que resolve esse tipo de exercício. Então vamos fazer o primeiro, o item, esse i aqui. Tá? Então eu vou pegar essa regra aqui. Vou pegar essa regra e substituir a e b, eu estou fazendo a i. Né? Eu vou substituir o a por 0, o b por 0, o a por 0, o b por 0. Então eu vou colocar aqui dentro mesmo. Tá? Vou colocar 0 aqui, 0 aqui
e 0 aqui. Eu não sei quanto vale o f de 0 ainda. Não sei. Pode ser que o f de 0 valha, por exemplo, 1000. É o valor de uma função no ponto 0. Eu não sei quanto que vale. Mas seja lá quanto valer, eu sei que f de 0 menos f de 0 vai ser igual a 0. Porque aqui pode ser uma quantidade, digamos 1000, e aqui também vai ser uma quantidade, digamos 1000. 1000 vezes 1000 vai dar 0. Não importa quanto valha o f de 0, eu estou subtraindo ele menos ele mesmo, certo? Se você quiser pensar diferente do porquê que dá 0, você pode colocar em evidência. Está vendo que f de 0 aparece duas vezes? Então eu vou colocar ele em evidência. Esse primeiro eu coloco 1, porque f de 0 vezes 1 vai dar f de 0. E para o segundo, né, menos 1. Tá vendo? Se eu fizer a distributiva de novo, eu vou chegar aqui, ó, f de 0 menos f de 0. Cheguei aqui. É uma coisa menos ela mesma vai dar 0. E isso daqui, 1 menos 1 é 0, né? f de 0 vezes 0. Um número vezes 0 vai sempre ser 0. Tá aí. Então, o que eu descobri? Que f de 0 é 0. Eu disse antes que ele poderia ser 1000, né? Porque eu não sabia quanto que ele valia. Mas agora a gente sabe quanto que ele vale, a gente sabe que vale 0. Então, f de 0 eu descobri que é 0. Ou seja, eu já sei, já descobri que f de 0 é igual a 0. E isso não tem discussão. Vai ser assim sempre para essa função. Tá? Eu não sei quem é f, eu não sei a regra dela, mas eu sei que no ponto 0 ela vale 0. Então o item A é verdade, verdadeiro. Ele perguntou se f de 0 é 0, eu digo que sim. Tá? Agora eu vou fazer esse i aqui e ver o que acontece. A igual a 1 e b igual a 0. Eu não sei se vai chegar a lugar nenhum. Para falar a verdade, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Mas a gente tem que testar esses números. Também no exercício 8, a gente tem que testar isso para entender como é que funciona a função. Tá? Então, eu vou lá no f de a mais b é igual a f de a menos f de b. Esse tipo de coisa a gente está fazendo uma exploração da função para entender o que ela faz. E aí, por que eu escolhi esses valores? Porque esses valores são os melhores valores para explorar esse tipo de função definida dessa forma. Tá? É uma definição meio que não é recursiva o termo correto, mas é uma definição que a f está sendo definida através dela própria. Tá? Muito bem. No item 2 aqui que eu sugeri, o a vale 1 e o b vale 0. Então o a vai ficar 1, o b vai ficar 0. 1 mais 0 vai dar 1. O a vale 1 e o b vale 0. Né? Tá vendo? Não chegou em nada. Por quê? Porque f de 0 eu já descobri que é 0. Então esse f de 0 eu troco por 0. E aí eu chego que f de 1 é igual a f de 1. Tá vendo? F de 1 é igual a f de 1. Isso daqui não me diz nada, né? Eu cheguei num beco sem saída. Não achei nada com isso. Então esse daqui me deu uma informação útil, esse daqui me deu uma informação inútil. Vamos tentar esse daqui, ó. A igual a menos b. Pode ser que ele dê também uma informação inútil. Tá? Então eu escrevo f de a mais b é igual a f de a menos f de b. E aí eu digo que a é igual a menos b. Se a é igual a menos b, isso implica, se eu passar o b para o outro lado, que a mais b é igual a 0. Né? Eu passei o b para o outro lado. Então ficou a mais b é igual a 0. Então a mais b é 0. Eu vou trocar aqui a mais b por 0. E eu disse que a é igual a menos b. Né? Eu posso trocar ou o a aqui por menos b, ou o b por menos a. Né? Tanto faz. Tá? Eu vou trocar o a por menos b porque é o que já estava escrito aqui. Então eu vou trocar esse a aqui. Esse a eu vou trocar por menos b. Tá? Por menos b. Então fica f de 0, que eu já sei que é 0. Aqui, eu já sei que é 0.
é igual a f de A, trocando A por menos B, menos f de B. Agora eu vou passar esse pedaço que está negativo para o lado de cá, vai ficar positivo, né? Aí vai ficar, esse menos f de B vai ficar f de B. Aliás, não vou passar esse não. Já estou enxergando a resposta. Ó. Eu vou passar... vou passar sim. Eu vou fazer direto já, ver se você enxerga isso daqui. F de menos B é igual a f de B. Enxergou? Se eu passar esse lado para cá, ele vai ficar positivo. E aí eu troco eles, vai ficar f de B é igual a f de menos B. Né? E eu troco eles de lugar, vai ficar f de menos B é igual a f de B. Vai ficar desse jeito aqui. Tá? O que isso mostra para mim? Ele mostra que a f é o quê? É par ou ímpar? É par, né? F é par. É isso que está mostrando para mim. E o que ele está falando na B? Que a f é ímpar. Então é mentira. A f não é ímpar. A f é par. Eu já sei que é par. Tá? Como é que eu descobri isso? Através desse item 3 aqui, tá vendo? Mas você tinha que achar isso daí, mas como é que eu ia descobrir isso daí? Através de muitos exercícios, né, que a gente acaba aprendendo que tem que fazer isso. E esse tipo de exercício já caiu N vezes nos vestibulares. Então o pessoal acabou aprendendo e isso é repassado nos cursinhos, que você resolve assim. Você faz essas substituições. Substituições que resultam em zero, né? E tá vendo que essa substituição resultou em zero aqui no f de A mais B, porque A mais B deu zero. Substituições que resultam em zero ou que resultam em 1. Tá? É assim que a gente faz. Vou tentar essa última aqui também. Não preciso, né? Já resolvemos o exercício, mas eu vou tentar a última para ver se mostra alguma coisa interessante para a gente. E também porque matemática é muito legal, né, gente? Então a gente tem que sempre brincar com matemática. Não só fazer os exercícios e responder se está verdadeiro ou falso. F de A mais B é igual a F de A menos F de B. Eu quero que A seja igual a B. Então eu vou trocar B por A aqui. Vou trocar B por A. Porque eles são iguais, né? Trocar aqui por A. Isso daqui, F de A menos F de A, é zero, né? É uma coisa menos ela mesma, então isso daqui vai dar zero. E eu vou trocar esse B aqui por A também, tá? Vou trocar por A, aqui, A. Então vai ficar A mais A, então é 2A. 2A. O que eu obtive aqui? F de 2A é igual a zero. Isso aqui está me dizendo tudo da função. Como assim? Não estou enxergando nada, professor. Sim, mas ela está dizendo tudo. Tá? Por que ela está dizendo tudo? Porque aqui, ó, quando a função foi definida, ela diz que essa função é igual a isso daqui para todo A e B real. Para todo A e B reais, né? Então, isso daqui é verdade para todo A real. Para todo A real, então o 2A também vai ser real. Significa que a função para qualquer número real, ela vale zero. O que é isso? A gente acabou de descobrir uma função, é uma função que vale zero sempre. A gente falou no exercício anterior disso. A gente descobriu a regra de formação da f. A gente descobriu que a f de x é identicamente nula. Essa função é a função identicamente nula. É a função
identicamente nula. Isso daqui, então, esse tiro no escuro, A igual a B, ela disse tudo para a gente da função. F de x é igual a 0, sempre. E aí, a gente volta lá e percebe que eu cometi um grande erro. Eu disse que a função é par, porque eu tinha chegado nisso daqui, né? É verdade, a função é par. Só que também é verdade que ela é ímpar. Porque o zero é par e ímpar. Então dizer que a função é ímpar está certo. Essa função aqui é, na verdade, é par e ímpar ao mesmo tempo. Por quê? Vamos testar ela, né? Vamos ver. F de x é igual a 0, eu quero testar a paridade dela. Como é que eu testo? F de menos x. F de menos x, olha para cá, f de x vale 0 sempre, então f de menos x é igual a 0. E 0 é o quê? 0 é o próprio f de x. Eu trocaria o x por menos x aqui, né? Mas como não tem x, eu não troco nada. Certo? Então f de menos x é igual a f de x, f é par. Ah, professor, eu enxerguei que f é par, mas não enxerguei que f é ímpar, não. Bom, a gente não sabe que 0 é igual a menos 0? Sim, né? Então, eu poderia muito bem fazer o seguinte, f de menos x é 0. Só que 0 é igual a menos 0. Então, é igual a menos f de x. Opa, então, ela é ímpar também. Tá legal? Então, o item B aqui é verdadeiro também. A função vale 0. O f de 0 vale 0. Na verdade, o f de todo x real vale 0, né? Para todo x real. Foi o que a gente descobriu com esse tiro no escuro aqui. Tá? E a função é ímpar, é verdade. E é verdade que ela é par também. Tá legal? Agora vamos para questão 5. Ops, apaguei coisa que não devia aqui. Diga se a função f também é uma função real, definida por essa fórmula, é par, ímpar ou sem paridade. Tá. Sem paridade, né? Até agora não aconteceu nenhum caso que a função é sem paridade. Sem paridade, eu falei lá no comecinho, sem paridade acontece se f de menos x for diferente de f de x e também for diferente de menos f de x. Tá? Se ela não tiver nada a ver com f de x, aí nem o positivo e nem o negativo do f de x, aí a função não tem paridade. Ela não é dita par e não é dita ímpar. Tá? Ela fala que é uma função sem paridade, ou é uma função nem par nem ímpar. Muito bem. A gente tem que testar essa função. Tá? Como é que a gente testa? Do mesmo jeito. F de menos x é igual a, olha para f de x, troca x por menos x, esse x aqui vai virar menos x, 1 mais, e aqui cuidado com o sinal, eu troco x por menos x, só que o menos também está ao quadrado, tá? Eu não posso fazer assim, tá, gente? Eu não posso trocar x por menos x dessa forma aqui, porque senão o menos vai ficar para fora. Aqui, x ao quadrado é a mesma coisa que fazer x ao quadrado. E aí quando eu troco x por menos x, ele está dentro de parênteses. Tá? Tem que ficar dentro de parênteses. Não esquecer disso. Ó, esse menos aqui, eu vou pôr para fora. Posso fazer isso, ele está multiplicando todo mundo. 1 mais, esse menos some porque tem um expoente par, x ao quadrado. E ele iria para fora se o expoente fosse ímpar, tá? Mas como expoente par, fica aqui. Isso daqui é igual ao meu f de x. Só que agora tem um menos na frente, então vai ficar menos f de x. F de menos x é igual a menos f de x, a função é ímpar. Tá? Os exercícios são... Não tem muita variação dos exercícios, né? A gente sempre testa e vê se é par ou ímpar. Tá?
Só o exercício 4 e o 8 a gente tem que pensar bastante. Só que também você já aprendeu, né? Não vai ficar com medo desse exercício, tá, gente? É só testar com esses valores, ou testar várias vezes. Fica 1 hora em casa brincando com isso, vê isso daqui, repete isso que eu fiz, para entender direito o mecanismo de resolução dessa questão, tá? Isso aqui é muito importante. Na 8 também vai cair assim, e se cair no vestibular, vai cair desse jeito. No vestibular vai cair desse jeito, ou vai cair esse tipo de questão aqui, ó. Esse tipo de questão cai no vestibular, tá? Ó, tá vendo que é até um vestibular. Questão 6. Ah lá, esse tipo de questão, né? Ó, cai em vestibular. Das alternativas a seguir, indique a falsa. Então só uma é falsa, né? Então vamos ver. O produto de duas funções ímpares é uma função ímpar. Pronto, já chama falsa. Por quê? Porque a gente viu lá que ímpar vezes ímpar, lá no comecinho, é igual a par. Ó, vou voltar lá. Ímpar vezes ímpar é par, tá? Então, o produto de duas funções ímpares é uma função ímpar, está errado. Esse ímpar aqui está errado, então é uma função par. Tá? Então a gente sabe que as outras são verdadeiras. Então vamos ler só para aprender mais. O produto de duas funções pares é uma função par. É verdade, par vezes par é par. A soma de duas funções ímpares é uma função ímpar. A soma sim, né? Lembra que essa aqui, ó. Par com par somado ou subtraído da par. Ímpar com ímpar somado ou subtraído da ímpar. Né? Mantém a paridade na soma e na subtração. A soma e a subtração mantém a paridade. Aqui. Então, a soma de funções ímpares dá ímpar. É verdade. A soma de funções pares dá par. É verdade. Alguma das afirmações anteriores é falsa. É verdade. Meio inútil essa aí, né? Meio inútil porque essa aqui é lógica, né, gente? Ó, o vestibular disse pra gente indicar qual a alternativa falsa. Ele não disse quais, ele disse qual. Tá. Ah, não, tô falando bobagem. Essa daqui poderia ser falsa sim. Se todas fossem verdadeiras, essa daqui seria falsa. Tá. Interessante isso, né? Vamos lá. 7ª questão. Opa, assusta, né? Ita assusta. Então vamos ver aqui. Composição de função. Legal. Sejam f e g funções reais, né? De R para R. Tais que f é par e g é ímpar. Então eu sei que f é par. O que significa dizer isso? F de menos x, eu sei que é f de x. E g é ímpar. Traduzindo em matematiquês, é f de menos x é igual a menos f de x. Tá. Dizer se é verdadeiro ou falso. F vezes g é ímpar. Par vezes ímpar é ímpar. Isso daqui a gente já sabe. Opa, isso aqui foi fácil, né? Já tem um pontinho. No ITA, cada item vale um pontinho, tá, gente? Não vai zerar a questão se errar as outras. Tá. Par ímpar é ímpar, né? Esse aqui tá jóia. Agora, ele está falando que a função composta é par. Função composta é par. Vamos ver, né? Item B. A fog é par. O que é a fog? A fog de x é f de g de x. E ele pediu para a gente testar. Eu vou escrever na outra anotação. Vou escrever na anotação fog.
fog de x. Ele quer que a gente teste a paridade da fog. Como é que a gente testa a paridade de uma função? A gente escreve a função trocando x por menos x, não é? Então vamos lá, a gente tem que escrever isso e a gente vai chegar, depois de muitos passos, a gente vai chegar em alguma coisa que é fog de x positivo ou negativo. Se for positivo, significa que fog é par. Se for negativo, significa que fog é ímpar. Tá? Não assusta porque é função composta, porque função composta, como o próprio nome já diz, é uma função. Então, como é que a gente testa a paridade de funções? Desse jeito aqui. Né? Se for negativo é ímpar e se for positivo é par. Tá? Isso aqui é a definição, lá a primeira definição. Se for positivo é par, se for negativo é ímpar. Tá legal? Então, vamos lá. Fog de x. O que é... Aliás, né? Fog de menos x. O que é fog de menos x? Por definição de função composta, é f de g de menos x. Tá? Só que a g, a gente sabe que é ímpar. Então, o que é... Ah, eu pus f, aqui está errado, tá, gente? Aqui é g. O que é g de menos x? Já que ela é ímpar, é menos g de x. Então, vou trocar isso daqui por menos g de x. O g de menos x é menos g de x. Só que a f é par. A f não é par? Ela pega o sinal de menos aqui e joga fora. Tá vendo? Ela pega o sinal de menos no argumento e joga fora. Então, isso daqui vai ser f de g de x. Pegou esse sinal de menos e jogou fora. Porque ela é uma função par. A função par, f de menos alguma coisa é igual a f desse alguma coisa. Não assusta com esse g de x, porque esse g de x está no lugar do seu x inteiro. Tá? Ele é um número, assim como o x é um número. Então não assusta com ele. O que a função f vai fazer com ele é tirar o menos. Tá legal? Um monte de coisa aqui para assustar, né, gente? Uma função composta e o x foi trocado por g de x. Mas é assim mesmo. E o que é isso? Isso aqui é o fog. Fog de x. Então eu cheguei que fog de menos x é igual a fog de x mais fog de x. Não tem o menos aqui, tá vendo? Então ela é par. Portanto, fog é par. O que ele falou? Que a fog é par? Então ele falou a verdade. Ele não te enganou. Tá? Agora ele está perguntando da GOF, se a GOF é ímpar. Aí a gente faz o mesmo procedimento. A gente escreve a GOF, a gente testa a GOF. GOF de menos x. O que é a GOF de menos x? É g de f de menos x. O que é a g de f de menos x? A gente vai trocar f de menos x por f de x, porque a f é par. E isso aqui é igual a GOF de x. Essa foi bem tranquila, né? O que a gente descobriu? Que a GOF é par. Que GOF de menos x é igual a GOF de x. Não tem o menos aqui, né? Então, GOF é par. Também. Que ele falou que é ímpar. Mentira. Mentiu para você. Tá? Olha que interessante. O que a gente descobriu? Que na composição de funções, se as funções são... uma delas é par, então a composição vai ser sempre par. Na composição, ela ser par tem prevalência, né? Se mantém, você pode pensar assim. Ele não perguntou, mas suponha que ele tenha colocado um item D. E aí ele está falando que F é ímpar e G também.
será que f bola g é par ou ímpar? F bola g é o quê? Então a gente faz. Ambas são ímpares, tá? A gente já viu que se tiver par, bom, não preciso nem fazer, porque se uma delas for par, a gente já viu que a Goff ou a Fog é par, né? Se ambas forem par também, né? Porque as duas vão matar o sinal de menos, né? A par faz isso, ela elimina o sinal de menos, ela some com o menos, né? Então as duas vão sumir com o menos, não vai ter nenhum menos aqui para transformar a função em ímpar, tá? Eu quero agora que f e g sejam ímpar e eu quero saber se as compostas são par ou ímpar, né? Então vamos testar. Fog de menos x é igual f de g de menos x. Como a g é ímpar, fica menos g de x. Como a f é ímpar, fica menos f de g de x. Ah, legal. Esse daqui então, Fog é ímpar. Beleza? Não é sempre que as composições serão pares. Se ambas forem ímpares, então a composição é ímpar. Tá? A gente pode até acrescentar isso lá na listinha. A gente pode vir aqui e colocar um item a mais. A gente pode falar que se, bom, a composição de duas funções ímpares é ímpar. A composição de uma função par com uma ímpar é sempre par, tá? Não importa a ordem da composição, certo? Voltando lá, próxima questão. Questão 7 então foi resolvida, tá? Questão 8. Ah, é aquela questão, né? Acho que é a última questão. É a última questão. Aquela questãozinha lá que a gente deu as dicas de como fazer, né? Então tem que fazer aparecer 0 aqui, aparecer 1, tá? Então vamos lá. Tá. Eu quero que no primeiro caso a gente tem que entender a função primeiro, tá? No primeiro caso eu quero que A seja igual a B e ambos valham 0. Nesse caso a minha função fica f de A mais B, que é 0, é igual a f de A, que A é 0, mais, agora tem o mais, antes era menos, né? E o f de B, só que B é 0 também. 2 vezes f de 0 vai ser 2f de 0. Tá? Então, o que eu encontrei aqui? Que f de 0 é igual a 2f de 0. Olha, gente, isso daqui está dizendo para a gente também uma coisa muito importante. Primeiro, alguém pode ficar tentado em fazer, peraí, eu já sei. Não, eu quero copiar, né? Alguém pode ficar tentado em dizer o seguinte, opa, corta. Aqui tem f de 0, aqui tem f de 0. Ah, legal. O que você acabou de dizer para mim? Se dividir por f de 0 aqui vai dar 1, vai ser 2 vezes 1. Acabei de falar que 1 é igual a 2, né? Interessante isso. Isso está errado, tá, gente? Cortar isso daqui, por que deu essa inconsistência? Isso daqui é uma das inconsistências que a gente consegue fazer na matemática, que a gente fala, vou fazer uma mágica e provar que 1 é igual a 2, né? Essa é uma forma de provar que 1 é igual a 2, mas está completamente errado. E isso acontece quando a gente divide as coisas por 0. Quando a gente divide coisas por 0, coisas absurdas aparecem, né? Por isso que a gente não pode dividir nada por 0. Mas eu não dividi nada por 0, eu dividi por f de 0.
Bom, se aconteceu coisa absurda e você dividiu por f de 0, é porque o f de 0 vale 0. Tá? Eu vou mostrar para você agora por que o f de 0, nesse caso, vale 0. Eu vou fazer uma argumentação em português mesmo, tá? Uma argumentação lógica. Eu digo que f de 0 vale 0. Por quê? Porque é o seguinte, o f de 0, essa fórmula está dizendo o seguinte, essa igualdade está dizendo que f de 0 vale 2 vezes ele mesmo. Qual que é o único número que vale duas vezes ele mesmo? O único número que é o dobro de si próprio é o 0, porque 2 vezes 0 é 0. Tá? Qualquer outro número não. Você põe, por exemplo, o número 1, o dobro dele é 2, não são iguais. O número 0,1, o dobro dele é 0,2, não são iguais. O único número que é igual o dobro dele próprio é o 0. Tá? Então f de 0 é igual a 0. Ah, professor, eu não estou convencido. Aqui é verdade, né? F de 0 é 0. A gente descobriu que f de 0 é igual a 0 fazendo aquele primeiro caso de A igual a B, que é igual a 0. Professor, não estou convencido. Tenta me mostrar de uma maneira diferente. Bom, vou tentar. O que a gente pode fazer aqui? Ó, eu vou passar o f de 0 para o outro lado. Vai ficar 0, ficou aqui, né? Que eu passei para lá. É igual a 1f de 0. Né? Tinha 2, eu subtraí 1, ficou 1f de 0. Pronto, acabou. Já está aprovado. Tá? Eu passei para lá, ele passou subtraindo. Tinha 2f de 0, eu subtraí 1, só sobrou 1. Do lado de cá, eu tirei f de 0, não sobrou nada, sobrou 0. Então f de 0 é 0. Tá legal? Segundo caso. Repara aqui, eu não estou nem procurando responder as questões, né? Eu estou fazendo aqueles testes. Vou copiar os testes, era a questão 4. Eu estou fazendo esses testes aqui, tá? Então o primeiro eu já fiz aqui em cima, A igual a B que é igual a 0. Eu vou fazer esse segundo. Segundo caso. No exercício 4 é segundo caso, se eu não me engano, não deu em nada, né? Vamos ver se aqui também não vai dar em nada. A maioria das coisas que a gente faz, que são testes assim, né, não dão em nada mesmo, né? Para A igual a 1 e B igual a 0, eu vou copiar essa fórmula aqui, substituindo os valores de A e B. Tá? O A é 1, B é 0. O A é 1, B é 0. Tá vendo? Não deu em nada de novo. Por quê? Porque 1 mais 0 eu sei que é 1. Então vou apagar isso daqui, colocar 1. F de 0 eu sei que é 0. Então eu descobri que f de 1 é igual a f de 1. Ou seja, eu descobri que 6 é igual a meia dúzia, né? Isso aqui não me traz nenhuma informação nova. Terceiro caso. Terceiro caso é esse daqui. Lembra que eu queria que coisas aqui dessem 0 ou 1, né? Aqui eu fiz ele ficar 1, não deu em nada. E que mais? E agora eu vou fazer A mais B igual a 0, eu vou fazer ele ficar em 0. É assim mesmo, gente. É um exercício bem difícil esse daqui. F de A mais B. A mais B é igual a 0, né? Se A for igual a menos B, A mais B é 0. É igual a F de A. O F de A, o A é menos B, né?
mais f de b. O b eu deixo b mesmo. F de 0, a gente já sabe que é 0. A gente descobriu aqui no primeiro caso. Então, f de b, vou colocar para cá. F de menos b é igual a menos f de b. Tá vendo aqui, gente? O que eu fiz? Ficou 0, né, desse lado esquerdo, e do lado direito ficou isso. Eu passei esse f de b para cá, para o lado esquerdo, ele passou negativo. Então ficou f de menos b igual a menos f de b. Tá? Só que aí depois eu inverti eles de posição para ficar do jeito que a gente testa, para saber se é par ou ímpar. O que a gente descobriu aqui? O b, para qual b que vale? Para qualquer b real, né? Para qualquer b real. Se é para qualquer b real, é a mesma coisa que a gente trocar o b por x que a gente está acostumado. E aí eu descobri, portanto, f é ímpar. Bom, eu descobri que f é ímpar. Não vou cometer o mesmo erro que eu cometi na questão 4, falando que, olha, f é ímpar, e aqui está falando que f é uma função par, então está errado. Eu sei que ela é ímpar, mas ela de repente poderia ser par também, se ela fosse identicamente nula, certo? Então vamos testar mais casos para saber se ela não pode ser par também. Tá? Eu já sei que ela é ímpar, mas vai que ela é par, que nem no caso 4. Né? No exercício 4 eu errei por causa disso. Tá? Bom, vou testar agora, por último, o quarto caso. Bom, eu acho que não é por último, hein? Talvez tenha vários outros casos para testar. A igual a B. Eu não disse quanto que vale A e B, eu só disse que A é igual a B. Aqui eu disse que A era menos B, então aqui eu digo que A é igual a B. Vamos ver se a gente chega em alguma coisa útil nisso daqui. F de A mais B é igual a F de A mais F de B. Como A é igual a B, eu vou trocar esse B aqui por A. Então aqui ficou 2A. B é igual a A, então eu vou trocar por A. E aqui a soma ficou 2F de A, né? Que é igual a 2 vezes F de A. Então, F de 2A é igual a 2 F de A. Bom, gente, nesse quarto caso também isso daqui vale para todo A real, né? Mas ele não me ajuda a resolver a questão. Isso aqui também é um fato interessante, ele está dizendo para mim que a função ela é linear. Na verdade aqui está dizendo para mim que a função é homogênea. Aqui está dizendo para mim que ela é aditiva. Quando uma função é homogênea e aditiva ao mesmo tempo, ela é uma função linear. Só que eu não preciso dessa informação, isso daqui é só uma informação a mais que eu estou passando para vocês. Mas ela também não me ajuda a resolver essa questão. Bom, então vamos lá. Eu já tentei os 4 casos clássicos que você vai testar sempre quando você vê alguma função definida dessa forma. E eu poderia continuar testando, mas não chegaria a muito lugar não. Mas vocês testem em casa para entender como é que funciona esse método, tá? Então vamos resolver as questões agora. F de 0 é igual a 0, a gente conseguiu responder nesse primeiro caso, né? Veio de bandeja pra gente. F de menos 1 é igual a F de 1. Como é que eu vou resolver isso olhando para o terceiro caso? Né? Quando eu faço A mais B igual a 0 aqui, aí o que eu consegui é que F de menos B é igual a menos F de B para todo B real, né? Então nesse caso aqui, vamos mudar de cor, tá? Fazendo B igual a 1, por que eu estou fazendo B igual a 1? Para responder o item B.
Aqui eu olho esse padrão e vejo onde eu encontro esse padrão nesse monte de contaiada que a gente fez. f de menos 1 é igual a f de 1. Bom, está muito parecido com esse padrão. Se eu trocar esse b por 1 aqui, eu já respondo essa questão. Então eu faço b igual a 1. Aí eu vou ter f de menos b. Aqui era b, então eu ponho 1. É igual a menos f de b. Aqui era b, então eu ponho 1. Então ele diz para mim que f de menos 1 é igual a menos f de 1. E aqui está falando para mim que f de menos 1 é igual a f de 1. Está diferente, certo? Então eu ponho que isso daqui é falso. Tá? Item C. F é uma função par. E a gente já tinha achado no terceiro caso que f é uma função ímpar. Tá? Então isso daqui é falso. E eu não encontrei nenhum outro caso que a f pode ser uma função ímpar. A única função, na verdade ela não vai ser ímpar não, tá? Ela é sempre, não vai ser par, quer dizer, ela vai ser sempre ímpar. Já terminamos a lista, então eu vou só falar mais um pouquinho sobre essa função, tá? Eu vou apagar tudo isso, tá? Como você tem um vídeo, você pode voltar e copiar. Eu vou apagar para ter... Aliás, não vou apagar não, eu vou copiar esse daqui lá para baixo. Ó. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa função. Eu vou falar sobre função linear. Já está resolvido o exercício, certo? Aqui é só um adendo. Vou falar um pouquinho sobre função linear. O que é uma função linear? São as funções que são dessa cara aqui. F de x é igual a um a vezes x. Isso é uma função linear. Ela é muito parecida com a função afim. A função afim é uma família de funções que é o ax mais b. Na linear o b é zero. Você apaga o b, aí fica só ax. Tá? Então a função linear é uma família de funções que é f de x igual a vezes x, onde a é um número real. Tá? Só que ele é um parâmetro, ele não é uma variável, ele é um parâmetro. Ele não fica variando muito. Quando você dá uma função f, você vai dar um valor para o a, por exemplo, 3 vezes x. Ou então, você vai dar 4 vezes x. Né? Ele não vai ser uma variável, ele é um número, tá? Aqui só está indicando que é uma família de funções, é uma família, porque o a é um parâmetro. E como é que eu traço o gráfico desses caras? Todas as funções lineares, eu estou falando da função linear, tem um propósito, tá? Eu já chego nele. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui para traçar gráficos para vocês. Ó, eu quero traçar essa família, f de x é igual a vezes x, né? Então vou lá, f de x é igual a vezes x. O GeoGebra é muito legal. Ó, vou variar o a, eu vou fazer o a variar de até 10. Menos 10. Variar de 0,2 em 0,2. Olha que interessante. Ó, essa função é a função a vezes x, né? E eu estou variando a. Tá vendo que eu estou variando a? E aí ela me dá várias retas. Conforme eu mudo o valor de a, se o a é igual a 1, por exemplo, aqui ó, a igual a 1, é essa reta que a gente tá careca de ver, né, de conhecer. A função identidade. Vou colocar o grid aqui. Se a é igual a 2, ela inclina mais. Tá vendo que ela inclinou mais? Ficou mais íngreme, né?
é uma subida mais íngreme. Conforme eu aumento A, ela vai inclinando mais e mais. E se eu faço do lado contrário, se eu vou diminuindo, ó, se o A é igual a zero, ele fica paralelo ao eixo X, né? E se eu continuar diminuindo, ele inverte, tá vendo? Inverteu. Menos 1, ó, ela é para baixo. Aí eu continuo, vai inclinando cada vez mais, né? Até quase tocar no vertical. Se eu fizer o A muito grande, ele quase toca no vertical. Vou tentar colocar o A um valor bem grande. Vou colocar 1000. Ó, tá vendo? 1000 ele encosta ali, ó. Ele está encostando, né? Ó. Ele não passa, né? Porque ele fica cada vez mais vertical. Apesar de estar mostrando que está encostando, ele não encosta, né? Ele tende a encostar, mas não encosta. Muito bem. Mostrei para vocês a família de funções lineares. Qual que é a característica delas? Elas passam pela origem, né? Todas elas passam pela origem. Todas as funções lineares passam pela origem. É uma característica. São retas. E uma coisa interessante delas é que elas obedecem isso daqui, ó. Se você tem uma função linear, a função linear vai obedecer isso daqui. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo. Seja f de x uma função linear que é 3 vezes x. Tá? Deixa eu apagar essa daqui. F de x é 3 vezes x. E aí eu quero testar isso. Eu quero testar se f de a mais b é igual a f de a mais f de b. Tá? Vamos ver? Ó, f de a mais b. Eu coloco a mais b no lugar de x. 3 vezes a mais b. Né? Eu olho para a regra da f, coloco a mais b no lugar de x. Isso daqui dá 3 vezes a, aplicando a distributiva, mais 3 vezes b. Quanto que é f de a? F de a, eu olho para f, é só colocar a no lugar de x, vai dar 3a. Quanto que é f de b? Coloco b no lugar de x, vai dar 3b. Então eu sei que 3a, que é o que aparece aqui, é o f de a. Então eu troco esse 3a aqui por f de a. E esse 3b eu troco por f de b. Ou seja, f de a mais b é igual a f de a mais b. F de a mais f de b. Que é o que está escrito aqui, tá vendo? F de a mais b é igual a f de a mais f de b. Isso é característica de função linear. Aí o que mais que acontece com as funções lineares? Uma outra propriedade. Aliás, isso é chamado de aditividade, tá? O nome vem dessa... que o mais ele põe para fora, né? Isso funciona para adição ou subtração. Tá? Não, subtração não, é só mais, né? Sempre mais. Quando é mais aqui. Se for menos aqui, o menos vai para dentro do b, mas continua mais aqui fora. Outra coisa interessante é isso daqui que a gente achou. Ó. F de 2a é igual a 2f de a. Eu posso generalizar e falar que f de k vezes x é igual a k vezes f de x. Como o a está funcionando como se fosse sua variável aqui, eu troco a por x. Fica esse x. E o 2 eu troquei por k. Tá? Porque o 2 aqui está funcionando como se fosse o seu parâmetro. Então, isso daqui eu vou copiar e levar lá para baixo. Isso é uma outra... Deixa eu apagar isso daqui para livrar espaço. Aqui. Isso é uma outra propriedade dessas funções lineares. Isso aqui é uma propriedade chamada de homogeneidade. Tá? Essa daqui é chamada de aditividade.
homogeneidade diz o quê? Que nem aquele exemplo que estava lá, f de 2x é igual a 2 vezes f de x. Essa homogeneidade ela vem da aditividade. Por quê? Porque o f de 2x é a mesma coisa que f de x mais x. E, pela aditividade, isso vai ser f de x mais f de x, que é igual, isso daqui é 2 vezes f de x. Então, f de 2x é igual a 2f de x, que é o que está aqui. Ó. Vale para qualquer k inteiro, né? Na verdade, vale para qualquer k real. Tá? Vale para qualquer k real isso daqui. Propriedade chamada homogeneidade. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque essas duas propriedades de homogeneidade e aditividade são propriedades da função linear. A função linear tem essa cara aqui. Então, o que a gente poderia ter feito, se vocês lembrassem desses fatos, ou se vocês soubessem desses fatos, por isso que eu estou passando isso agora, olhou para a cara dessa função, falou, opa, peraí, isso daqui é uma função linear, né? Então eu vou resolver esse exercício de uma outra maneira, que é a maneira de, se vocês tivessem olhado para a cara dessa definição e percebessem que isso daqui é uma função linear. Então, estou resolvendo de novo, tá? A partir de agora estou resolvendo de novo. Então vamos lá, seja f uma função tal que f é definida dessa forma para a e b reais, julgue esses itens. Bom, você olharia para isso daqui e fala, opa, peraí, isso daqui é uma propriedade chamada aditividade. Propriedade de aditividade é característica das funções lineares. Aí você pensaria, aditividade. Legal. F é função linear. Puxa vida, se f é função linear, eu já sei então que f ela tem a cara, ela tem a seguinte cara. F de x é igual a uma constante, eu vou chamar de czinho aqui, eu chamaria de a, mas pode confundir com esse a, então eu vou chamar de c de constante, vezes x, onde x, isso vale para todo x real, e c é real, mas c é parâmetro, tá? Certo? Então eu já tenho a função. Se eu tenho a função, eu posso testar os itens A, B e C. Como? Item A. Item A. F de 0 é igual a 0. F de 0, você põe 0 aqui, vai ser C vezes 0, que é 0. Isso vai ser verdade para todas as funções. Lembra dos gráficos que eu mostrei para vocês? Todas as retas passam pelo 0. Não importa a inclinação, ou seja, não importa o valor de C, que C aqui é a inclinação. Quanto maior o C, maior essa inclinação. Não importa o valor de C, f de 0 é 0, que é o que o item A diz. Isso é característica das funções lineares. As funções lineares são assim. Item B, f de menos 1 igual a f de 1. Ele está perguntando se isso é verdade. Como é que a gente testa? A gente vem aqui nessa função, pega ela emprestado, vou até copiar ela. Aqui. Quero testar isso, põe menos 1 no lugar de x. Põe menos 1 no lugar de x. Põe menos 1 no lugar de x. E vê. Deixa eu afastar esse daqui. Eu quero saber se f de menos 1 é igual a f de 1, certo? Então eu vou pegar de novo essa função e agora eu vou colocar f de 1 aqui, né? Espera aí que está ficando confuso. Quanto que é o f de x? É c vezes x. Está aqui. C vezes x, c vezes x. Ele está perguntando para mim se o f de menos 1 é igual ao f de 1. Como é que eu vou fazer? Eu substituo menos 1 aqui
substituo 1 aqui e vejo se dá igual. Bom, substituindo menos 1 aqui dá menos c. Substituindo 1 aqui dá c. c é igual a menos c? Não, é diferente. Então é falso, como a gente tinha achado antes. Falso. Tá? Beleza? Como é que você vê isso lá no gráfico da função? Eu vou pegar para um c igual a 2, vai, pegar essa reta aqui, ó, mais inclinada. Para essa função, ele está perguntando, professor, mas importa o valor de c? Não, não importa o valor de c, porque se a função está definida desse jeito, ele não especificou o valor de c. O c pode ser qualquer um, que nem a gente viu, pode ser qualquer reta aqui, né? Qualquer reta. E essas perguntas que ele está fazendo, elas têm que valer para todas essas retas, tá bom? Então você escolhe uma delas. Você pode chutar o valor de c igual a 1, por exemplo, para ficar fácil. E aí ficaria bem facinho. Você faria com f de x é igual a x. Porque f de x é igual a x satisfaz essa relação. Tá bom? E isso daqui vai ser verdade para x, 2x, 3x, inclusive para x. Tá? Então tá. Ele perguntou então se f de menos 1 é igual a f de 1. f de 1 nesse gráfico, f de 1 está aqui, ó. E de menos 1 está aqui. Esse f de 1 é diferente do f de menos 1. Então não tem nada a ver, né? Um é negativo do outro, né? Que é o que a gente achou, ó. Um é o negativo do outro. A gente achou pela fórmula e a gente achou pelo gráfico também. Não importa a inclinação, isso vai acontecer sempre. Tá? Então isso aqui é falso. Tá, agora o item C. Deixa eu afastar pra cá. Item C. F é uma função par. Como é que a gente testa? Testando. Você põe f de menos x e vê o que dá. Mas f de menos x é c vezes menos x. Que é menos c vezes x, que é menos c vezes x, e c vezes x é f de x. Né? C vezes x é f de x. F de menos x é igual a menos f de x, então ela é ímpar. Tá? Então aqui está errado. Ela é ímpar. Por isso que o item é falso. Tá? Em geral. Por que em geral? Lembra que eu falei que o C é arbitrário? Tá resolvido o exercício de novo. Agora uma outra nota de rodapé aqui. Tá? Lembra que eu falei que o C é arbitrário? Ele pode valer qualquer coisa, certo? E se a gente fazer o C valer zero? C valendo zero, C igual a zero, o f de x vai ser igual a zero. Para todo x, né? Porque vai ser 0 vezes x. Para todo x real. Isso daqui é a função identicamente nula, lá do exercício 4. Essa função, a gente viu que ela é par e ímpar ao mesmo tempo. Tá? Além disso, para f de x é igual a 0, vale sim que f de menos 1 é igual a f de 1. Porque f de 1 é 0, porque a função sempre vale 0, e f de menos 1 também é 0, porque a função sempre vale 0. E 0 é igual a 0. Então, se o c for 0, que satisfaz essa definição de função, a gente poderia dizer que f de 0 é 0, f de menos 1 é 1 e f é uma função par. Então, a rigor, essa questão 8 teria duas respostas, né? Só que isso é um caso muito especial da C ser igual a 0. Tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, tenham aprendido bastante. Pratiquem isso daqui. Esses exercícios são exercícios mais conceituais, né? Eles são... A gente precisa entender as coisas que a gente está escrevendo, e isso é legal na matemática, faz a gente pensar e ter um pouquinho de dor de cabeça. Bons estudos e até mais.